Desde que a conheci, meu coração já não me pertence. Se teu coração já não te pertence, saiba que o meu jamais deixou de ser teu. Alemanha, 1875. Quando Katharina Vogel respondeu ao anúncio no jornal de Hamburgo, ela já sabia que estava fazendo algo que muitas chamariam de loucura. Procura-se esposa honesta, trabalhadora e de bom caráter para matrimônio imediato. Possuo terras e casa própria. Era simples assim, simples demais. Filha de um carpinteiro falecido e sem dote, Katharina tinha apenas 22 anos e nenhuma perspectiva além de trabalhar como costureira até que a juventude lhe escapasse pelos dedos. A casa onde morava seria vendida para pagar dívidas antigas. Restava-lhe aceitar o destino, ou arriscar um novo. Durante 3 meses, trocou cartas com um homem chamado Friedrich Adler, proprietário de terras ao sul da Baviera. As palavras dele eram contidas, formais, mas respeitosas. Ele falava sobre a rotina na fazenda, sobre o inverno rigoroso, sobre a necessidade de uma esposa que trouxesse vida àquela casa silenciosa. Em uma das cartas ele escreveu: "Não lhe prometo poesia, Fräulein Katharina, prometo-lhe honestidade." Aquilo a conquistou mais do que qualquer verso apaixonado. O que Katharina não sabia era que Friedrich jamais escrevera uma única daquelas cartas. Quem as escrevia era sua mãe, Frau Margarete Adler, uma viúva orgulhosa e determinada que via o filho de 35 anos definhar na solidão desde a morte do irmão mais novo. Friedrich trabalhava de sol a sol e evitava qualquer menção a casamento. "Não preciso de esposa, Mutter", ele dizia sempre, seco. "Precisa sim", respondia Margarete firme. "Uma casa sem mulher vira pó." Quando a última carta foi enviada, confirmando a chegada da noiva, Margarete não contou a verdade. Apenas disse: "Ela chega na sexta-feira." Friedrich ergueu os olhos da mesa de madeira. "Ela quem?" "Sua esposa." O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o inverno. "Eu não escrevi carta alguma, mas eu escrevi", disse ela, com serenidade irritante. "E a moça já vendeu o pouco que tinha. Está a caminho." Friedrich levantou-se abruptamente. "Isso é absurdo. Absurdo é ver meu filho envelhecer sozinho por orgulho." Na sexta-feira, sob um céu cinzento e um vento cortante, a carruagem parou diante da propriedade Adler. Katharina desceu segurando uma pequena mala e o coração acelerado. O vestido era simples, azul escuro, e os olhos carregavam esperança e medo na mesma medida. Friedrich estava à porta quando a viu. Não era como nas cartas. Ele era mais alto, mais sério, e o olhar não tinha o calor das palavras que ela guardava no bolso do casaco. Eles se encararam por longos segundos. "Herr Adler?" ela perguntou com voz suave. Ele respirou fundo. "Sim." Ela sorriu tímida. "Sou Katharina." Ele hesitou antes de responder. "Eu sei." E naquele instante, Friedrich percebeu que o erro de sua mãe tinha rosto, tinha olhos castanhos sinceros, e agora estava sob seu teto. Katharina entrou na casa com passos contidos, sentindo o cheiro de madeira e pão recém-assado. Não era uma casa pobre. Havia ordem, móveis firmes, cortinas limpas, mas faltava algo: calor. Frau Margarete aproximou-se com um sorriso satisfeito. "Bem-vinda, minha querida. A viagem foi longa?" "Sim, senhora, mas estou feliz por estar aqui." Friedrich observava a cena como quem assiste a algo que não pediu para ver. Quando ficaram a sós na sala, ele foi direto. "Fräulein Katharina, creio que houve um mal-entendido." Ela franziu a testa. "Mal-entendido?" "Eu não escrevi aquelas cartas." O sorriso dela desapareceu devagar. "Como assim? Não escreveu?" "Quem escreveu foi minha mãe." O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer grito. Katharina segurou a pequena bolsa contra o peito. "Então, o senhor não me pediu em casamento?" Friedrich passou a mão pelos cabelos escuros, claramente desconfortável. "Não." Os olhos dela marejaram, mas ela se manteve ereta. "Eu vendi tudo o que tinha." A voz saiu baixa, mas firme. "Minha casa, meus móveis, até o relógio do meu pai."
Ele fechou os olhos por um instante, como se o peso da culpa finalmente o atingisse. Não sabia disso. E o que espera que eu faça agora, Herr Adler? Voltar para Hamburgo sem nada? Ele não tinha resposta. Pela primeira vez em muito tempo, Friedrich sentiu-se pequeno dentro da própria casa. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Margarete falava animadamente sobre o casamento que poderia ser realizado no domingo, enquanto Friedrich mantinha o olhar fixo no prato. Catarina mal tocou na comida. Mais tarde, já no corredor, ela foi surpreendida por ele. A senhora pode ficar. Ela virou-se devagar. Ficar. Até decidir o que fazer. Não a colocarei na rua. Um sorriso triste tocou os lábios dela. Que bondade. Ele percebeu o tom. Não quero que pense que sou um homem cruel. Não sei o que pensar do senhor, ela respondeu, com honestidade desconcertante. Aquilo o atingiu mais do que deveria. No dia seguinte, Catarina insistiu em ajudar na casa. Trabalhou na cozinha, organizou armários, costurou uma cortina rasgada. Margarete observava satisfeita. Friedrich tentava ignorá-la, mas era impossível. Ela cantava baixo enquanto trabalhava, e aquela casa, que antes era apenas silêncio e vento batendo nas janelas, agora tinha som. No final da tarde, ele a encontrou no celeiro, tentando carregar um balde pesado demais. A senhora vai se machucar. Não sou tão frágil quanto pareço, respondeu ela ofegante. Ele pegou o balde de suas mãos com facilidade. Não precisa provar nada. Preciso sim, disse, erguendo o queixo. Preciso provar que não sou um erro. Ele a encarou de perto pela primeira vez. Havia dignidade ali, e uma força que ele não esperava. A senhora não é um erro, ele disse, mais suave do que pretendia. O olhar dela vacilou por um segundo, mas também não sou desejada. O vento atravessou o celeiro, levantando uma mecha do cabelo dela. Friedrich sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia desde a morte do irmão. Ele desviou o olhar primeiro. Ainda não, murmurou quase para si mesmo. E Catarina, mesmo sem entender completamente aquelas palavras, sentiu que algo começava a mudar. Os dias seguintes trouxeram uma estranha paz à propriedade Adler. Catarina acordava antes do sol e, pouco a pouco, a casa ganhava novos detalhes. Flores silvestres sobre a mesa, pão assado ainda quente ao amanhecer, a lareira acesa antes que o frio tomasse conta dos corredores. Friedrich fingia não perceber, mas percebia tudo. Na terceira semana de sua chegada, uma chuva fina começou a cair sobre os campos. Catarina insistiu em recolher as roupas do varal antes que molhassem. O vento aumentou, levantando a barra do vestido e espalhando seus cabelos. Friedrich a viu da janela e, sem pensar muito, saiu ao seu encontro. "Entre, está ficando mais forte", gritou ele. "Já estou terminando", respondeu ela, rindo pela primeira vez desde que chegara. Ele segurou o último lençol antes que voasse. As mãos dos dois se tocaram, ainda presas ao tecido úmido. O toque foi breve, mas nenhum dos dois se afastou de imediato. "A senhora deveria ouvir quando falo", disse ele, em tom sério que não combinava com o olhar que a observava. "E o senhor deveria sorrir mais vezes", retrucou ela com leveza inesperada. Ele quase sorriu. Quase. Dentro da casa, enquanto estendiam as roupas perto da lareira, a chuva transformou o mundo lá fora num borrão cinzento. O silêncio entre eles já não era desconfortável. "Por que nunca quis se casar?", ela perguntou de repente com suavidade. Friedrich demorou a responder. "Prometi ao meu irmão que cuidaria destas terras. Depois que ele morreu, não achei justo pensar em mim." "Casar não é pensar só em si", disse ela, ajeitando um pano sobre a cadeira. "Às vezes é aprender a dividir o peso." Ele a encarou com atenção. "E a senhora? Não teve medo de vir?" Catarina sorriu, mas havia tristeza ali. "Tive, ainda tenho, mas ficar era pior." Ele deu um passo mais próximo. "E se eu disser que não quero que vá embora?" O coração dela acelerou. "Está dizendo por obrigação ou por vontade?" Ele hesitou. A resposta estava nos olhos, mas não nos lábios. "Ainda não sei." Ela assentiu devagar. "Então descubra."
Naquela noite, enquanto Margarete dormia, Catarina sentou-se à pequena escrivaninha do quarto que lhe fora dado. Abriu a gaveta e tirou as cartas que guardava desde Hamburgo. Passou os dedos sobre a caligrafia firme, lembrando-se das palavras que a fizeram atravessar o país. De repente, ouviu uma batida leve na porta. "Posso entrar?" Era a voz de Friedrich, baixa, diferente. Ela abriu. Ele parecia inquieto. "Quero lhe mostrar algo." Conduziu-a até o celeiro, onde mantinha uma caixa antiga. De dentro dela retirou um medalhão de prata. Era do meu irmão. Ele acreditava que eu devia viver, não apenas trabalhar. Ele segurou o medalhão entre os dois. Talvez minha mãe estivesse errada em mentir, mas talvez estivesse certa sobre uma coisa. "Qual?" perguntou ela quase num sussurro. Ele ergueu o olhar. Esta casa precisava de vida. O vento soprou do lado de fora, mas ali dentro parecia mais quente. Catarina deu um passo adiante. "E o senhor precisa de quê, Herr Adler?" Ele respirou fundo, como se estivesse à beira de um precipício. "Talvez de coragem." Por um instante que pareceu eterno, os dois ficaram próximos demais para que fosse apenas amizade. Friedrich levou a mão ao rosto dela, hesitante, como quem pede permissão sem palavras. E quando finalmente seus lábios se tocaram, foi um beijo breve, inseguro, mas verdadeiro. Catarina fechou os olhos. Quando se afastaram, ela sussurrou, com um sorriso quase travesso: "Acho que isso não estava nas cartas." Pela primeira vez, Friedrich sorriu de verdade. "Não, isso é novo." Depois do beijo no celeiro, nada foi dito no dia seguinte, mas tudo havia mudado. Friedrich a observava com outro olhar, mais atento, mais cuidadoso. Catarina, por sua vez, já não baixava os olhos com tanta facilidade. Havia algo silencioso entre os dois, uma promessa ainda sem nome. Porém, naquela mesma semana, uma carruagem elegante surgiu na entrada da propriedade Adler. Não era comum visitas tão refinadas por aquelas terras. Frau Margarete foi a primeira a sair para receber. Da carruagem desceu uma mulher alta, vestida com casaco de lã clara e chapéu adornado. Greta Hoffmann anunciou-se com naturalidade. Friedrich empalideceu ao vê-la da porta do celeiro. Catarina percebeu a mudança no semblante dele. "O senhor a conhece?" perguntou baixo. "Conheço." Greta aproximou-se com segurança. "Friedrich, recebi sua carta há meses. Pensei que ainda estivesse disposto." Catarina sentiu o chão vacilar. "Carta?" Friedrich não respondeu de imediato. Greta continuou, olhando rapidamente para Catarina. "Meu pai ainda considera vantajosa a união de nossas famílias. As terras ao norte seriam suas, como conversamos." O silêncio foi pesado. Catarina deu um passo atrás. Então era isso. Ele precisava de casamento para salvar as terras. E ela era apenas a solução mais simples. "Não há conversa alguma", disse Friedrich finalmente, a voz firme. "Isso foi antes." "Antes do quê?" Greta insistiu. "Antes dela?" perguntou com um leve desprezo no olhar ao fitar Catarina. Aquela pontada de humilhação foi suficiente para que Catarina erguesse o queixo. "Creio que esta é uma conversa que não me pertence", disse, controlando a dor na voz. E saiu antes que as lágrimas a traíssem. Friedrich lançou um olhar severo para Greta. "Não volte a falar com ela dessa maneira." "Então é verdade?" Greta cruzou os braços. "Vai desperdiçar um acordo vantajoso por causa de uma desconhecida?" Ele se aproximou, a mandíbula tensa. "Ela não é um acordo." Dentro de casa, Catarina recolhia suas poucas coisas com mãos trêmulas. Devia ter desconfiado. Homem nenhum escreveria cartas tão honestas sem algum interesse oculto. Quando Friedrich entrou no quarto, ela já fechava a mala. "O que está fazendo?" "Facilitando sua escolha, Herr Adler." "Não há escolha." "Ah, sim? E não quero ser o obstáculo entre o senhor e suas terras." Ele segurou a mala antes que ela a puxasse. "Nunca quis aquelas terras, mas escreveu cartas." "Eu não escrevi carta alguma," ele disse, quase desesperado. Ela o encarou, os olhos marejados. "Mas fez acordo com outra." Friedrich respirou fundo,
tentando organizar pensamentos que pareciam fugir. Greta era uma proposta de minha mãe. Uma união por conveniência, nunca aceitei, mas também nunca negou. Aquela verdade o atingiu. Ele nunca negara porque nunca se importara o suficiente. Até agora. Ele se aproximou devagar. Catarina, olhe para mim. Ela hesitou, mas olhou. Se eu quisesse aquelas terras, teria ido buscá-las. Se eu quisesse Greta, teria ido atrás dela. Mas eu fiquei. A voz dele baixou. E fiquei porque esta casa mudou desde que a senhora entrou por aquela porta. O silêncio entre eles já não era frio, era intenso. Mudou por sua causa, ele continuou. Eu não sabia que precisava de vida, não sabia que precisava de você. O coração dela batia forte demais para que fingisse indiferença. E se amanhã outra proposta surgir? Então amanhã eu direi não outra vez. Ele tocou o rosto dela com cuidado, como na primeira vez. Porque desta vez não se trata de terras. Trata-se do que sinto. Lá fora, ouviram a voz de Greta se despedindo com frieza. A carruagem partiu, levando consigo a última sombra de dúvida. Catarina fechou os olhos por um instante. O senhor é um homem difícil, Herr Adler. Ele quase sorriu. Mas sou um homem decidido. E diferente do primeiro beijo, desta vez não houve hesitação. Ele a puxou para si com firmeza, e o beijo que trocaram tinha promessa, escolha e vontade. Não era mais um erro da mãe. Não era mais um mal-entendido. Era decisão. A partida da carruagem de Greta deixou um silêncio diferente na propriedade Adler. Não era o silêncio frio de antes. Era como se a casa aguardasse algo. Naquela noite, Friedrich permaneceu sentado à mesa muito depois que o jantar terminou. Margarete o observava em silêncio. Vai deixar que ela parta por orgulho também? Perguntou a mãe, por fim. Ele levantou os olhos. Já não foi orgulho que quase me fez perdê-la, foi medo. Medo do quê? De ser feliz outra vez. Margarete suspirou, mais suave do que de costume. Seu irmão não morreu para que você se tornasse uma sombra. Aquilo foi o empurrão que faltava. Friedrich levantou-se decidido e caminhou até o quarto de Catarina. Ela estava sentada à beira da cama, as cartas espalhadas sobre o colo. Quando ele entrou, ela rapidamente enxugou o rosto, mas não escondeu os olhos vermelhos. Ainda está aqui, ele disse, como se precisasse confirmar. Ainda, respondeu ela, tentando manter a firmeza. Ele se aproximou devagar. Não havia pressa, mas havia urgência no coração. Quando minha mãe escreveu aquelas cartas, ela mentiu sobre quem segurava a pena, começou ele. Mas não mentiu sobre a solidão desta casa, nem sobre a minha. Catarina o observava em silêncio. Eu passei anos vivendo como se trabalhar fosse suficiente, como se amar fosse um luxo que não me cabia. Ele respirou fundo. Até a senhora atravessar aquela porta com uma mala pequena e uma coragem maior do que a minha. O olhar dela vacilou. Friedrich. Ele se ajoelhou diante dela. Não por obrigação, não por tradição, por escolha. Fräulein Catarina Vogel, eu não lhe prometo riqueza além destas terras, não prometo ausência de invernos rigorosos, mas prometo que nunca mais será indesejada sob este teto. A voz dele falhou por um instante, mas continuou. Prometo escrever minhas próprias cartas daqui em diante, e se a senhora aceitar, prometo que cada uma delas será verdadeira. As lágrimas dela finalmente caíram, mas agora eram diferentes. Está me pedindo em casamento, Herr Adler? Ele quase sorriu emocionado. Estou pedindo que fique. Catarina levou as mãos ao rosto dele. Eu atravessei a Alemanha por um homem que não existia. A voz dela tremia, mas encontrei outro, que é melhor do que imaginei. Ele fechou os olhos ao sentir o toque dela. Então... Ela sorriu entre lágrimas. Sim. Ele não a beijou de imediato, apenas encostou a testa na dela, como se aquele simples gesto selasse tudo o que fora mal entendido antes. Quando o beijo veio, foi longo, seguro, cheio de promessa. Não havia mais cartas escritas por outra pessoa. Não havia acordos escondidos. Havia escolha. Dias depois, a pequena igreja da vila recebeu poucos convidados, mas testemunhou algo raro. Um casamento nascido de um erro.
e sustentado por amor verdadeiro. Ela riu baixinho, emocionada. Ao saírem da igreja, a neve começou a cair suavemente, cobrindo os campos que antes pareciam frios demais para florescer. Friedrich segurou a mão dela com firmeza. A senhora ainda acha que isto não estava nas cartas? Catarina sorriu, apertando a mão dele. Não, isto é muito melhor. E pela primeira vez desde a morte do irmão, a casa dos Adler não era apenas abrigo contra o inverno. Era lar. E você? Atravessaria um país inteiro por alguém que só conhecia por cartas? Me conta aqui nos comentários se acredita que esse amor foi destino ou acaso. E se você ama romances de época, dá uma olhadinha na sacolinha, tem livros incríveis pinados no YouTube Shopping. É só clicar e aproveitar as promoções. Estou apaixonado por você, eu te amo. Eu também te amo. Anos 80, interior, Fazenda Santa Helena. O cheiro de café passado no coador de pano se misturava com o sereno da manhã. O galo cantava antes do sol nascer e Nina já estava de pé antes mesmo de qualquer ordem. Ela cresceu ali, literalmente. Os pais trabalhavam na fazenda desde antes dela nascer. O pai cuidava do gado, a mãe ajudava na cozinha da casa grande. Nina corria pelo terreiro quando pequena. Subia em cerca, brincava de se esconder atrás dos fardos de feno e quase sempre havia um menino atrás dela, Fabrício, filho único dos donos da fazenda, lindo desde sempre, com olhos claros que pareciam zombar do mundo e um sorriso fácil que misturava arrogância com charme, combinação perigosa. Quando crianças, ele puxava as tranças dela e dizia que ela corria igual potranca assustada. Ela respondia que ele falava demais, sem medo nenhum. Naquela época, não existia diferença entre eles. Eram só duas crianças sujas de terra. Mas o tempo passou, e o mundo ensinou o lugar de cada um. Aos 22 anos, Fabrício já tinha fama no município inteiro. Mulherengo, conquistador, daqueles que não repetiam par nas festas da cidade e que faziam apostas no bar sobre quantos dias levariam para conquistar a professora nova. Ele sempre ganhava. Os pais faziam vista grossa. Era homem, jovem, bonito e herdeiro de tudo aquilo. Um dia ele sossega, dizia o pai orgulhoso. Mas Nina, agora com 19 anos, conhecia aquela fama como ninguém. Via as moças saindo da fazenda com o batom borrado e o olhar confuso, via ele prometer voltar e nunca voltar. Desde adolescente, passou a evitar ficar sozinha com ele. Não por medo, mas por proteção. Ela conhecia aquele sorriso e sabia o estrago que ele fazia. Nina já não era mais a menina de trança. Os cabelos caíam soltos pelas costas, a cintura afinou, o olhar ficou firme, a pele dourada pelo sol do campo. Trabalhava na casa grande, ajudava na cozinha, arrumava os quartos, sempre discreta. Mas o que ninguém percebia, ou fingia não perceber, era que Fabrício começou a olhar diferente. No começo, ele nem entendia. Era estranho ver Nina passando pelo corredor e sentir o estômago apertar. Ela não era como as outras. Não suspirava quando ele sorria, não se arrumava quando ele chegava, não disputava a atenção. Ela simplesmente ignorava. E isso mexia com ele, muito. Numa tarde quente de janeiro, o sol castigava o curral enquanto Nina levava um balde d'água. Ela ouviu o barulho de botas na terra e nem precisou virar para saber quem era. Ele perguntou se ela estava fugindo dele. Ela respondeu que tinha serviço. Ele comentou que ela nunca o chamou de senhor e que isso o incomodava. Ela retrucou, dizendo que o conhecia desde que ele usava fralda. Ele riu e provocou, dizendo que ela também andava pelada pelo quintal. Ela tentou segurar o sorriso, mas falhou. Ele então disse que ela havia ficado bonita. O silêncio pesou. O vento mexeu no cabelo dela. Ela pediu para ele não começar. Ele perguntou começar o quê? Aproximou-se devagar. Ela afirmou que não era como as meninas da cidade. Ele disse que sabia. O olhar dele percorreu o corpo dela de maneira intensa, não vulgar, mas carregada de intenção. Nina sentiu o coração acelerar, o corpo reagindo antes da razão. Ela disse que sabia quem ele era. Ele perguntou quem.
Ela respondeu: um conquistador barato. Aquilo o atingiu. Ele não estava acostumado a ouvir aquilo, ainda mais dela. Ele perguntou se ela achava que ele era igual com ela. Ela disse que ele era igual com todas. O clima deixou de ser brincadeira e virou tensão. Naquela noite, Fabrício não saiu. Não foi ao bar nem à festa. Ficou na varanda pensativo. Pela primeira vez não era sobre conquistar, era sobre provar. Talvez para ela, talvez para si mesmo. Dias depois, a filha do prefeito apareceu na fazenda, perfumada e elegante, dizendo que viera visitar Fabrício. Nina viu da cozinha e sentiu uma pontada estranha. Quando passou pela sala e viu a moça rindo e tocando no braço dele, algo queimou por dentro. Fabrício percebeu o jeito que Nina desviou o olhar rápido demais e, pela primeira vez, não sentiu prazer em provocar, mas culpa. No fim da tarde, ele foi até o celeiro, sabendo que ela estaria lá organizando sacas de ração. A luz entrava pelas frestas de madeira, desenhando sombras no rosto dela. Ela perguntou se ele iria se casar com a filha do prefeito. Ele perguntou se ela estava com ciúmes. Ela negou. Ele questionou então por que perguntara. Ela disse que todos falavam que eles combinavam, terra com terra. Ele se aproximou e perguntou se ela também achava isso. Os dois estavam próximos demais. Ele tocou levemente no braço dela, e o simples contato foi como fogo. Ele disse que não se casaria se aquilo não lhe conviesse. Afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Ela fechou os olhos por reflexo. Ele encostou a testa na dela. Não havia pressa nem plateia. Ele perguntou se, caso a beijasse, ela o chamaria de conquistador barato. Ela disse que sim. Ele respondeu que então deixaria ser barato só mais uma vez, e a beijou. Não foi urgente, foi intenso e lento, como se ambos tentassem entender o que estava acontecendo. As mãos dela seguraram a camisa dele sem perceber, e as dele desceram até a cintura dela com firmeza e cuidado. O mundo lá fora continuava, mas ali dentro parecia suspenso. Quando se afastaram, ela disse que aquilo tinha sido um erro. Ele perguntou se realmente havia sido. Ela afirmou que ele não sabia amar ninguém. Pela primeira vez, ele não teve resposta. Naquela noite, Nina chorou escondida, com medo de se apaixonar pelo único homem capaz de partir seu coração. E Fabrício ficou acordado, lembrando do beijo, do cheiro dela, da forma como ela tremia. Pela primeira vez não pensou em outra mulher, mas alguém viu. A governanta antiga da Casa Grande tinha olhos atentos demais, e no interior segredo não dura. O que começou como um beijo no celeiro ainda iria virar incêndio. Depois do beijo no celeiro, nada voltou ao normal. A fazenda Santa Helena continuava a mesma. O barulho do gado ao amanhecer, o cheiro de terra molhada, o café sendo passado cedo na cozinha. Mas entre Nina e Fabrício, algo tinha mudado. Eles tentavam agir como antes, mas os olhares demoravam um segundo a mais. O silêncio ficava carregado demais, e qualquer toque acidental parecia acender faísca. Nina evitava cruzar corredores sozinha, mas era impossível fugir para sempre. Fabrício, pela primeira vez na vida, não estava interessado em sair exibindo conquistas. Ele estava inquieto, impaciente, diferente. Não sabia lidar com o fato de que queria uma única mulher e que essa mulher não confiava nele. A filha do prefeito continuou aparecendo na fazenda agora com mais frequência, como se marcasse território. Sentava-se à mesa da Casa Grande, elogiava a propriedade, falava sobre festas na cidade e planos para o futuro. Os pais de Fabrício adoravam a ideia. Terra com terra, sobrenome com sobrenome. Era o que fazia sentido. E Nina ouvia tudo da cozinha, cada risada soando como provocação. Ela dizia a si mesma que não se importava, que já sabia quem ele era, mas o coração não obedecia. O pior não era vê-lo conversando com outras. O pior era perceber que ele às vezes a procurava com o olhar, como se quisesse que ela visse, como se quisesse uma reação. Numa noite de sábado, houve uma pequena comemoração na fazenda. Nada grandioso, mas música tocando na vitrola, algumas pessoas da cidade convidadas, luzes acesas na varanda. Nina ajudava a servir quando viu Fabrício dançando com a filha do prefeito. Ele sorria, girava ela com facilidade, mas havia algo forçado naquele sorriso. Em determinado momento,
Os olhos dele encontraram os de Nina do outro lado do salão improvisado, e ali ficou. A música continuava, as pessoas riam, mas o olhar dele estava preso nela. Nina sentiu o rosto esquentar. Virou-se rapidamente e saiu para o quintal, fingindo buscar mais bebidas. Precisava de ar. O céu estava limpo, estrelado, e o som da música chegava abafado até o curral. Ela apoiou as mãos na cerca, tentando controlar o que sentia. Não tinha direito de sentir ciúmes. Não tinha direito de esperar nada. Ouviu passos atrás dela e já sabia quem era antes mesmo de ele falar. Fabrício parou ao lado sem tocar nela dessa vez. Disse que ela saiu rápido demais. Ela respondeu que tinha trabalho. Ele perguntou se era só isso. O silêncio entre os dois dizia mais que qualquer frase. Ele deu um passo mais perto, não o suficiente para encostar, mas o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele. Disse que não suportava vê-la fingindo que não sentia nada. Ela rebateu, dizendo que ele era livre para dançar com quem quisesse. Ele então falou, mais sério do que nunca, que podia dançar com todas, mas era nela que pensava quando a música acabava. Aquilo desmontou as defesas dela. Ainda assim, Nina disse que palavras eram fáceis para ele. Ele segurou o queixo dela com delicadeza, obrigando-a a encará-lo. Não havia plateia, não havia risadas, só o som distante da festa e o coração acelerado dos dois. Ele afirmou que nunca tinha precisado provar nada para mulher nenhuma, mas que com ela era diferente, que a irritava, a provocava, porque ela era a única que não se rendia. Nina tentou se afastar, mas ele segurou sua mão, firme, sem machucar. A proximidade virou eletricidade. Ele encostou a testa na dela outra vez, como no celeiro, e dessa vez não pediu permissão em palavras. O beijo veio mais urgente, mais profundo, como se fosse uma discussão sem voz. As mãos dele deslizaram pela cintura dela, puxando-a para mais perto. As dela subiram pelo peito dele, segurando a camisa com força. Não era um beijo de conquista. Era de necessidade. Quando se separaram, o ar parecia pouco. Nina sussurrou que aquilo estava errado, que se alguém visse seria o fim. Ele respondeu que já não se importava com o que falavam, mas ela se importava. Sempre seria a criada. Sempre estaria um degrau abaixo. E o mundo deles era cruel demais para histórias assim. Ele prometeu que nada nem ninguém pisaria nela enquanto ele estivesse por perto. Ela quase acreditou. Quase. No dia seguinte, a governanta chamou Nina para uma conversa seca e cheia de indiretas. Disse que olhos e ouvidos estavam atentos, que certas aproximações não eram bem vistas, que ela precisava se lembrar do seu lugar. Nina saiu dali humilhada, mas de cabeça erguida. Só que algo dentro dela começou a mudar. O medo deu lugar a uma decisão silenciosa. Se ele queria brincar, ela não seria brinquedo. Enquanto isso, os pais de Fabrício começaram a pressioná-lo sobre o futuro. Falaram em noivado, em alianças, em manter o nome da família forte. Ele reagiu com irritação incomum. Pela primeira vez, discutiu com o pai, dizendo que não era mercadoria para negociação. O pai retrucou que ele precisava agir como homem responsável, não como garoto inconsequente. A discussão ecoou pela casa grande, e Nina ouviu pedaços da conversa enquanto passava pelo corredor. O coração dela apertou ao perceber que, de alguma forma, estava no centro daquela tempestade. E então veio a primeira grande reviravolta. A filha do prefeito apareceu chorando na fazenda numa tarde, dizendo que estava sendo humilhada, que a cidade inteira comentava que Fabrício estava envolvido com gente da casa. A notícia já corria pelas ruas de terra antes mesmo de Nina saber. Olhares começaram a mudar. Sussurros surgiam quando ela passava. Fabrício tentou confrontar quem espalhou a história, mas quanto mais ele negava, mais parecia confirmar. O escândalo cresceu rápido demais. Nina decidiu se afastar. Evitou qualquer encontro, qualquer olhar prolongado. Se ele tentava falar, ela dava desculpa e saía. Aquilo enlouqueceu Fabrício. Ele, que sempre controlou o jogo, agora não tinha controle nenhum. Pela primeira vez, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Medo de perder. Não uma conquista, mas alguém que realmente importava. E foi nesse momento que o ciúme começou a nascer de verdade. Não o ciúme leve de provocação, mas aquele que aperta o peito e tira o sono. Porque Nina
cansada de ser alvo de fofoca, começou a conversar mais com um dos peões da fazenda, um rapaz simples, honesto, que a tratava com respeito e não com promessas. Fabrício viu os dois rindo perto do estábulo e algo escuro atravessou seu olhar. O conquistador confiante deu lugar a um homem ferido no orgulho. E orgulho, quando ferido, é perigoso. A história que começou com um beijo escondido agora estava virando disputa, escândalo e sentimento demais para dois corações tão jovens. E o que Fabrício ainda não sabia era que o próprio ciúme, que ele sempre usou para provocar as mulheres, seria a chama que começaria a queimá-lo por dentro. Agora a coisa começa a ficar séria, porque quando o orgulho de um homem acostumado a vencer vira ferida, ele não sabe perder em silêncio. Depois que os boatos se espalharam pela cidade, a fazenda Santa Helena deixou de ser apenas cenário de romance escondido e virou palco de tensão. Nina já não caminhava pelo terreiro com a mesma leveza. Sentia os olhares, os cochichos, as risadinhas abafadas quando passava. Não precisava ouvir claramente para entender o que diziam. Para muitos, ela era apenas a criada que quis subir onde não devia, e aquilo doía mais do que qualquer rejeição. Fabrício, por outro lado, estava diferente, mais calado, mais observador. Só que por dentro, ele ardia. Ver Nina se afastando era como sentir o controle escorrer pelos dedos. Ele sempre teve mulheres correndo atrás, nunca o contrário. Quando começou a notar Nina conversando com Miguel, um dos peões mais antigos da fazenda, algo mudou de vez dentro dele. Miguel era trabalhador, sério, respeitado pelos outros homens. Não tinha dinheiro, não tinha sobrenome forte, mas tinha algo que Fabrício nunca precisou ter: constância. Numa tarde, Fabrício viu os dois rindo perto do estábulo, enquanto Miguel ensinava Nina a laçar um bezerro recém-nascido. O sorriso dela era leve, verdadeiro, e aquilo atravessou Fabrício como faca. Não era apenas ciúme, era ameaça. Pela primeira vez, ele se sentiu substituível. Naquela noite, ele bebeu além da conta no bar da cidade. Os amigos perceberam o humor instável, mas ninguém ousou perguntar muito. A fama dele ainda sustentava uma aura de invencível. Só que por dentro, ele estava em guerra. Voltou para a fazenda já tarde, passos firmes demais, respiração pesada. Passou pelo curral e viu luz acesa no pequeno depósito onde Nina costumava organizar ferramentas. Aproximou-se em silêncio e encontrou os dois lá dentro. Miguel segurava as mãos dela para mostrar como amarrar um nó mais firme. Era algo simples, inocente até. Mas para Fabrício, foi como assistir a uma traição. Ele entrou sem anunciar presença. O clima mudou na hora. Miguel soltou as mãos dela e cumprimentou com respeito, mas Fabrício não respondeu. O olhar dele estava fixo em Nina. Perguntou se ela agora precisava de professor. A voz vinha baixa, controlada demais. Nina respondeu que estava apenas aprendendo algo novo. Miguel percebeu que o ambiente estava pesado e decidiu sair, dizendo que terminaria um outro dia. Quando ficou sozinho com ela, Fabrício deixou o controle escapar. Perguntou desde quando ela dava risada daquele jeito para outro homem. Ela retrucou que não devia satisfação. Ele deu um passo à frente, mas não a tocou. Disse que ela estava fazendo aquilo para provocá-lo. Ela respondeu que ele não era dono dela. A discussão cresceu em intensidade. Ele acusou, ela se defendeu. Ela lembrou que ele dançou na frente dela com outra mulher. Ele disse que aquilo não significava nada. Ela respondeu que exatamente esse era o problema. Nada nunca significava nada para ele. A tensão virou quase palpável. Ele segurou os ombros dela não com violência, mas com força suficiente para impedi-la de sair. Disse que não suportava vê-la nos braços de outro. Ela olhou fundo nos olhos dele e perguntou se aquilo era amor ou apenas orgulho ferido. A pergunta ficou no ar como sentença. Ele não soube responder de imediato, e o silêncio pesou. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, o pai de Fabrício chamou Miguel para uma conversa reservada. A ordem foi clara. Ele seria transferido para cuidar de uma parte distante das terras, longe da casa principal. Oficialmente, era necessidade de serviço. Extraoficialmente, era pressão. Miguel entendeu o recado. Nina também.
Quando soube, foi até Fabrício, furiosa. Perguntou se ele achava que podia mover pessoas como peças de xadrez. Ele jurou que não tinha pedido aquilo, mas o olhar dele não sustentou a própria defesa por muito tempo. Talvez não tivesse pedido diretamente, mas também não impediu. Foi ali que algo se quebrou dentro dela. Nina disse que estava cansada de ser o motivo das brigas, das fofocas, das decisões que nunca eram dela. Disse que ele podia ter o mundo, mas não teria o direito de decidir o dela, e pela primeira vez, ela falou em ir embora da fazenda. A palavra ecoou na cabeça de Fabrício como ameaça real. Ir embora significava perder, significava acordar e não vê-la passando pelo corredor. Significava não ter mais chance de provar nada. O medo virou desespero disfarçado de raiva. Ele afirmou que se ela saísse, seria por escolha própria, não por pressão. Mas o tom era quase um desafio. Os dias seguintes foram frios entre eles. Nina começou a juntar discretamente algumas coisas. Comentou com a mãe que talvez fosse melhor buscar trabalho na cidade vizinha. A notícia chegou aos ouvidos de Fabrício antes mesmo de ela confirmar. Ele passou a vigiá-la de longe, como se pudesse impedir o inevitável só com presença. Dormia mal, com pensamentos acelerados. O ciúme agora não era mais provocação ou jogo, era obsessão silenciosa. E então aconteceu a segunda grande reviravolta. Numa noite de tempestade, um dos estábulos pegou fogo após um curto na instalação antiga. O alvoroço tomou conta da fazenda. Gado assustado, homens correndo, gritos. Nina estava dentro do galpão tentando soltar um cavalo preso quando parte da estrutura começou a ceder. Fabrício viu de longe e, sem pensar, correu para dentro da fumaça. Encontrou-a tossindo, tentando puxar o animal. Ele a segurou pelo braço, obrigando-a a sair. No momento em que atravessaram a porta, uma viga caiu exatamente onde estavam segundos antes. Do lado de fora, sob a chuva que começava a cair forte, ele segurou o rosto dela com as mãos sujas de fuligem. A expressão dele não tinha orgulho, não tinha ironia, não tinha charme. Tinha medo. Medo real de perdê-la. Ele a abraçou com força, como se precisasse confirmar que ela estava ali. Nina sentiu o coração dele disparado contra o próprio peito. Naquele abraço, havia mais verdade do que em todas as palavras que ele já tinha dito. Mas o incêndio não destruiu só madeira. Destruiu também a fachada dele. A cidade inteira comentou que ele entrou no fogo por causa da criada. A filha do prefeito, humilhada, jurou que não pisaria mais na fazenda. Os pais de Fabrício passaram da tolerância para a revolta. Agora não era apenas um romance inconveniente, era escândalo público. E escândalo, naquela época, manchava nome e negócio. Fabrício começou a ser pressionado como nunca antes. Ou assumia um compromisso sério que restaurasse a imagem da família, ou enfrentaria consequências. Ele tentou resistir, mas estava sozinho contra tradição, dinheiro e sobrenome. E enquanto ele lutava essa batalha silenciosa, Nina tomava a decisão mais difícil da vida dela. Iria embora antes que ele precisasse escolher entre o amor e o orgulho. O que nenhum dos dois imaginava era que o ciúme que começou como faísca agora tinha virado tempestade. E tempestade no interior, quando chega, não pede licença. Ela arranca a raiz. Depois do incêndio, nada mais pôde ser escondido. A cidade inteira comentava que o herdeiro da fazenda Santa Helena entrou em meio às chamas por causa da criada. Uns chamavam de loucura, outros de escândalo. Para os pais de Fabrício, era vergonha pública. Para ele, era a primeira vez que não se importava com a opinião de ninguém. O que realmente o apavorava era outra coisa. Nina estava decidida a ir embora. Ela já tinha separado poucas roupas numa mala simples. A mãe chorava escondido. O pai evitava comentar, mas sabia que aquilo não era apenas mudança de trabalho. Era a fuga de um sentimento grande demais para o tamanho da fazenda. Nina não queria ser o motivo de guerra entre pai e filho. Não queria ser apontada como interesseira. E, acima de tudo, não queria continuar vivendo à sombra de uma escolha que talvez ele nunca tivesse coragem de fazer. Quando Fabrício soube que ela partiria na manhã seguinte, sentiu algo que nunca tinha sentido, nem nas piores discussões com o pai. Desespero. Não era o desespero de perder posse. Era o de perder presença. Perder o som da risada dela ecoando perto do curral. Perder o jeito firme com que ela o enfrentava.
Ele percebeu finalmente que o corroía não era só ciúme, era amor. Um amor torto, imaturo no começo, cheio de orgulho e provocações, mas verdadeiro. Naquela noite, ele bateu de frente com o pai. A conversa deixou de ser discussão e virou ruptura. Disse que não se casaria por conveniência, que não pisaria no próprio sentimento para manter a aparência. O pai falou de tradição, de nome, de honra. Fabrício respondeu que honra não existia onde o coração era ignorado. Foi a primeira vez que ele se posicionou, não como conquistador mimado, mas como homem decidido. A mãe tentou intervir, mas já era tarde para meias palavras. Ou ele assumia Nina diante de todos, ou perderia ela para sempre. Antes do amanhecer, quando o céu ainda estava azul escuro, Nina caminhava pela estrada de terra com a mala na mão. Não houve despedida dramática na casa grande. Ela preferiu sair antes que o dia clareasse totalmente. Só que ela não contava com o barulho de cavalo vindo rápido atrás dela. Fabrício surgiu na curva da estrada, ainda com marcas da noite mal dormida no rosto. Desceu do cavalo antes mesmo de ele parar completamente e ficou parado, respirando fundo, como se estivesse organizando tudo o que precisava dizer. Ele não fez discurso ensaiado, não prometeu mundos impossíveis, disse apenas que passou a vida colecionando olhares e que pela primeira vez queria ser escolhido por um só. Disse que o ciúme que sentiu não era de posse, era de medo, medo de não ser suficiente para ela. Confessou que tentou controlar situações porque nunca soube amar de outro jeito, mas que estava disposto a aprender, mesmo que tivesse que desaprender metade do que foi ensinado. Nina ouviu em silêncio. O vento da manhã bagunçava o cabelo dela, como naquela tarde no curral meses antes. Ela perguntou se ele teria coragem de dizer aquilo na frente da cidade inteira. Ele respondeu que teria coragem de dizer em qualquer lugar, porque se ela partisse, ele já estaria perdendo mais do que qualquer reputação poderia custar. O silêncio que veio depois não foi de dúvida, foi de decisão. Nina deixou a mala cair devagar na terra, caminhou até ele, tocou o rosto dele com cuidado, como se ainda estivesse testando a verdade do momento. Disse que não precisava que ele fosse perfeito, só precisava que fosse sincero. E que, se fosse para ficarem juntos, teria que ser sem jogos, sem plateia, sem provocações infantis. Ele concordou, dessa vez sem ironia, sem sorriso de canto, só firmeza. O beijo que veio não foi escondido no celeiro nem roubado na escuridão do curral. Foi ali, na estrada de terra, sob o céu clareando. Um beijo calmo, decidido, com a promessa silenciosa de recomeço. Não tinha urgência, tinha escolha. E a maior reviravolta ainda estava por vir. Fabrício voltou com Nina para a fazenda, e na frente dos pais e dos funcionários, assumiu que ela não era escândalo, nem erro, nem capricho. Era a mulher que ele amava. A tensão foi grande. O pai resistiu, ameaçou cortar privilégios, falou em herança. E foi ali que o antigo Fabrício teria recuado. Mas não aquele. Ele disse que preferia construir do zero, a viver preso numa vida que não escolheu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Até que, surpreendentemente, a mãe dele foi a primeira a quebrar a resistência. Disse que viu nos olhos do filho algo que nunca tinha visto antes: responsabilidade. Os dias seguintes não foram mágicos nem fáceis. Houve comentários, houve olhares atravessados, houve adaptação. Mas houve também mudança real. Fabrício passou a trabalhar mais, a provar que não era apenas herdeiro bonito. Nina deixou de andar cabisbaixa e passou a caminhar de cabeça erguida, não como criada escondida, mas como companheira assumida. O respeito não veio de um dia para o outro, mas veio. O conquistador barato virou homem apaixonado. E o ciúme que quase destruiu tudo acabou sendo o espelho que o obrigou a crescer, porque ele percebeu que amar não era vencer disputa, era escolher ficar, mesmo quando o mundo inteiro dizia para desistir. Anos depois, a Fazenda Santa Helena ainda era lembrada por muitas histórias, mas a mais comentada não era sobre escândalo. Era sobre o herdeiro mulherengo que mudou por amor, e sobre a criada que nunca se curvou, mas ensinou um homem orgulhoso a amar de verdade. Porque no fim, não foi o ciúme que matou Fabrício, foi o orgulho antigo dele que morreu para dar lugar a alguém melhor.
E dessa vez o incêndio não destruiu, iluminou. Agora me conta aqui nos comentários. Você achou que o Fabrício ia mudar ou a Nina devia ter ido embora? Se você ama romance assim, dá uma passadinha no nosso YouTube Shopping. Tem livros apaixonantes com promoção na Shopee, no Mercado Livre e em outros e-commerces. E já se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque aqui o amor sempre encontra um jeito de vencer.